Pai Celestial, muito obrigado por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite e por me ajudar com cada lição e o preparo. Às vezes não é muito fácil, mas o Senhor está abençoando. Obrigado pelos alunos fiéis que estão aqui toda vez que estamos estudando. Eu peço que o Senhor abençoe muito a aula hoje à noite, em nome de Jesus, por favor, Pai. Amém. Muito bem, a visão geral do Velho Testamento. Acontece que você ouve uma história aqui ou ali, ou algo sobre uma pessoa, evento ou lugar na Bíblia, no caso no Velho Testamento, e você não sabe explicar muito além do evento, da pessoa, do lugar, porque você não tem o contexto. Um bom pastor ou bom professor vai dar o contexto, mas é bom o ouvinte ter um contexto. Então nós estamos estudando essa síntese do Velho Testamento. Por exemplo, eu digo o nome de Abraão. Vamos fazer um teste aqui. Em que livro você vai encontrar o homem Abraão? Só falar, pode falar. Gênesis, muito bem. E Abraão era o pai de quem? Isaac. E Abraão, ele era antes ou depois da lei? Antes da lei. E quem seria mais velho? Abraão ou Moisés? Abraão, muito bem. Então, você tendo um contexto, uma estrutura, você não precisa estudar toda a parte depois, porque seu cérebro consegue colocar nos lugares certos. Então, eu posso falar sobre Salomão, e você já sabe, bom, ele é um rei, Israel nem sempre tinha rei, então eu não vou ver Salomão no livro de Juízes, ou Josué, ou Deuteronômio, ou os livros anteriores. Não vou, porque ele era um rei em Israel. Na hora que você vê isso, você percebe algo. Então, ajuda bastante no seu entendimento. Daí o pastor prega algo, o professor ensina algo sobre a Bíblia, e você fala, eu sei o que ele está falando, porque ele está falando sobre essa situação aqui ou ali, e você acaba entendendo muito melhor. Então agora, hoje à noite, estamos continuando o nosso estudo, estamos falando sobre 1 Reis, o livro de 1 Reis. Já chegamos falando sobre os reis de Israel, a monarquia, o primeiro rei de Israel era Deus mesmo, uma teocracia, quando Deus é o rei da nação. Mas o povo rejeitou Deus e falou para Samuel, o último juiz, o profeta que começou a escola dos profetas: nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos ter um rei. Então Deus falou, bom, vamos dar um rei para eles, e ele escolheu alguém da carne, alguém alto, alguém, sabe, que chamava a atenção. Esse homem era Saul, mas Saul tão carnal assim, ele acabou caindo, Deus rejeitou ele, Deus procurou outra pessoa, um pastor de ovelhas, um rapaz que era, sabe, muito dedicado à adoração de Deus. Esse homem era Davi, ele se tornou esse rei depois de várias lutas. Ele também pecou de uma forma horrível e acabou vendo a espada sempre na família dele por causa disto. Estudamos então 1 Samuel, 2 Samuel. E o filho dele, nós encontramos em 1 Reis, o primeiro filho dele era, o filho dele que se tornou o rei era Salomão. Salomão, podemos imaginar um rapaz bonito, filho da mulher Batseba. Ele recebeu a promessa que ele seria
o próximo rei de Israel, mas infelizmente ele adotou na vida dele os pecados do pai dele. O pai dele tinha uns 8, 9 mulheres, ele decidiu ter 700 mulheres sendo esposas e mais 300 concubinas que eram esposas que também eram servas. Então 1000 mulheres na vida dele. A Bíblia diz que ele amava muitas mulheres. E ele amava mesmo. Deus disse, não é para o rei multiplicar esposas. Ele multiplicava nem cavalos nem ouro, mas ele multiplicava essas coisas também. Ele começou muito bem. É interessante ler 1 Reis, vendo a vida de Salomão. Deus disse para ele, eu vou te dar o que você quer. Ele pensou e falou, bom, eu sou menino, o Senhor abençoou tanto meu pai, ele era tão fiel, mas quem sou eu? Então, eu preciso de sabedoria. Então Deus falou, ótimo, porque você não pediu a vida dos seus inimigos, você não pediu paz ou riquezas, então eu vou te dar exatamente isso, eu vou te dar sabedoria e também essas outras coisas que o Senhor, ou que você não pediu. Então Deus abençoou com muita sabedoria esse homem Salomão, e você pode ler a sabedoria dele nos livros de Provérbios e Eclesiastes e até Cantares de Salomão. Mas infelizmente com esse desejo tão intenso de ter mulheres, muitos casamentos sendo políticos, ele casando com a mulher de uma nação de gentios, usando isso para uma vantagem, ele acabou seguindo não somente alguns desejinhos delas, mas os próprios deuses dessas mulheres. Então, irmãos, aprendemos algo importante, a Bíblia enfatiza isso, não é para o crente se casar com descrente. Posso falar isso de novo? Não é para crente se casar com descrente. Porque na hora que você mistura a sua fé com alguém que não tem a mesma fé, você vai atrapalhar sua espiritualidade e seu relacionamento com Deus. Ponto final. É para a gente evitar 100% isso. Mas infelizmente Salomão não fez isso. Esse homem, não é incrível isso? Tinha mais sabedoria do que qualquer outro homem no planeta. Mas ele caiu por causa de mulheres que convenceram ele a seguir falsos deuses. Você quer fraqueza na sua vida? Entre em relacionamento com alguém que não quer servir a Deus e você já cria fraqueza na sua vida. É isso que ele fez. Mas ele tinha tanta riqueza, homem muitíssimo abençoado. No fim da vida dele, ele acabou passando o reino dele para o filho dele, Roboão. E Roboão, ele não tinha sabedoria do pai dele, mas tinha riqueza, tinha o poder, tinha autoridade. Os anciãos falaram para ele, olha, o povo não aguenta mais a dureza do seu pai, então nosso conselho é ser um pouco mais relaxado, não dando tanto trabalho e tudo vai dar certo. Ele falou, tudo bem, eu vou pensar nisso. Ele conversou com os amigos dele, os da mesma idade, os jovens. Os amigos dele, não, tem que ser mais duro ainda, sabe? Então ele ignorou a sabedoria dos anciãos, dos que tinham mais experiência, inteligência, e ele concordou com os jovens. E por causa disso, ele causou a divisão de Israel. Israel entrou em uma guerra civil. Sabe, Israel foi uma nação de tribos, 12 tribos. 10 das 12 tribos saíram da presença de Roboão, seguindo o antigo servo de Salomão, Jeroboão, e falaram, nós não temos mais relacionamento com vocês, nós vamos formar nossa própria nação. E houve uma guerra civil, infelizmente. Roboão queria, com soldados, ir atrás deles e dizer, não, vocês vão ficar conosco, mas Deus falou, não, você não vai. Então houve uma divisão que nunca foi sarada, nunca, uma divisão.
E isso tudo aconteceu, sabe? Se você ligar essas coisas, você vai de Roboão para Salomão e para Davi. Davi começou com esse pecado que foi transmitido para o filho dele, e daí você vê a falta de sabedoria, um povo cheio de idolatria, e o filho dele, Roboão, acabou fazendo essa loucura, e você nota que o povo, as 10 tribos que saíram vamos dizer, de Jerusalém, onde havia o templo, esse povo não voltou para o templo. Esse povo construiu seus próprios deuses através de Jeroboão, esse homem que ficou o rei deles, o primeiro rei de Israel, e nesse reino dividido, porque no sul eles ficaram com o nome da tribo principal, que era Judá. Então, Jeroboão, no reino no norte, Israel, também chamado Efraim, e também chamado Samaria, e no sul, a cidade Jerusalém, a tribo principal Judá, e o rei ali, Roboão, uma divisão. As tribos para lá, não voltando para o templo, não voltaram para a lei, e se você estudar todos os reis desse reino no norte, das 10 tribos, nenhum servia a Deus, nenhum. Então, para ficar mais fácil, cada vez que você estuda os reis do norte, você sabe, ele era ruim, ele era ruim, ele era ruim. Cada vez, nos olhos de Deus, ele não servia o Senhor. No reino no sul, na Judá, nessa tribo principal, havia alguns bons reis, nem sempre tinham muitos ruins também. Mas podemos pelo menos notar que Deus sempre tem remanescente, Ele sempre tem um povo com quem Ele vai operar, e Ele operava em Judá com esse povo. Vocês podem estudar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas para estudar as histórias dos reis. Então, Israel tinha o rei Deus. Depois tinha os reinos de Saul, Davi e Salomão. Com o filho de Salomão, que era Roboão, a nação de Israel dividiu. Alguém me fale quantas tribos foram para o norte para não voltar? Quantas? 10 tribos. E as outras 2 tribos ficaram no sul. Por causa disso, o sul sendo Judá, o nome principal que usamos hoje para o povo de Israel não são os israelitas, mas a gente fala os judeus, porque o judeu é alguém da tribo de Judá. Exato, por causa disso falamos judeus. Era a família de Abraão, os hebreus. Depois, por causa de Jacó, que recebeu o nome de Israel, eles receberam o nome israelitas. Por causa dessa divisão, nós vamos ver que as tribos para o norte entraram em cativeiro e não voltaram por causa da nação da Assíria. Só ficou Judá. Então, o povo se tornou os judeus, né? Também os judeus, eles foram levados em cativeiro também, não para a Síria. Os judeus de Judá não foram para a Síria, mas foram para qual nação? A Babilônia. Passando 70 anos lá, eles voltaram para a Babilônia e ficaram lá até os dias de Cristo, um pouco depois dos dias de Cristo. E nós sabemos que mais ou menos 40 anos depois da ressurreição de Jesus, quem invadiu Jerusalém, a terra dos judeus, quem invadiu e destruiu completamente o templo de Israel, dos judeus? Quem invadiu? Qual nação? E depois dos dias de Jesus, alguém se lembra? Roma, exatamente, Roma. Israel, ou os judeus ficaram fora da terra de Israel, Canaã, terra prometida, até que ano? Então, eles saíram de lá por causa de Roma no ano 70.
e voltaram para a terra deles em que ano? Alguém sabe? 1948. Então, nos dias dos nossos avós, né? Alguns aqui, Ademar, o senhor nasceu em que ano? 51. Então, Israel voltou para a terra alguns anos antes do nascimento do Ademar. Não é interessante isso? Deus prometeu, meu povo vai voltar. Mas hoje eles usam também o nome judeu e também israelense. Você vai ver essas palavras. Então, mesmo o povo tendo o nome hebreu, israelita, judeu, israelense, todos esses são o mesmo povo, o mesmo sangue. E por causa de tudo isso, tem judeus em várias terras. Na verdade, pelo que eu pesquisei, por parte da minha mãe, que a família dela era da Ucrânia, sobrenome dela é Zelnik. Zelnik é de uma família judaica. Então, eu tenho pelo menos um pouco de sangue judaico na minha família, por parte da minha mãe. Por quê? Porque os judeus foram espalhados por causa dos cativeiros da Assíria e também da Babilônia. E é muito interessante, mas Deus prometeu, meu povo vai voltar para a sua terra, que nós notamos aconteceu em 1948. Mas vamos voltar um pouco aqui. Então, 1 Reis, o tema desse livro, a obediência da liderança do povo é extremamente importante. Notamos Salomão, filho de Davi, ele desobedeceu, o filho dele também desobedecendo, causou a guerra civil, e notamos vários reis nessa divisão. Em 2 Reis, esses livros, eu não falei, 1 Reis e 2 Reis, entendemos que o escritor, pela tradição judaica, era o profeta Jeremias. Mas nós notamos essas histórias dos reis, e fala sobre o rei de Israel, o rei de Judá, ou seja, o rei do norte e o rei do sul. Você vai ler sobre esse rei e outro rei. E cada vez que Deus queria fazer algo, ele mandava um profeta. Todo profeta era do povo de Deus, não veio de outra nação, não, ou veio de Israel, ou veio de Judá, mas esse povo, pregando principalmente para eles, mas nem sempre. Muitas vezes também os profetas, pregando para essas nações erradas, também foram pregando para Moabe, para Nínive, para outros povos. Agora, também em 2 Reis, notamos alguns profetas importantes. Tem Elias e Eliseu principalmente. Com Davi notamos Natã e Gade. Quando você vê certos profetas como Natã, Gade, Elias e Eliseu, esses homens pregavam para o povo de Deus. Muitas vezes pregavam para esses reis. Mas esses que eu acabei de mencionar não escreviam livros bíblicos. Nós não temos o livro de Elias. Nós podemos ver certas pregações dele, mas nós não temos a pregação. Mais para a frente, com a divisão da nação, tendo vários profetas, acabamos vendo livros como os livros de Jeremias ou Isaías, ok? Mas vamos continuar. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quando você lê 1 Reis e 2 Reis, você vê a história dos reis, claro, os nomes vão indicar isso, porém, você volta na história para o início dos reis com 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então é a mesma história, mas o ponto de vista muda. É um ponto de vista mais positivo. Na verdade, você pode notar aqui na folha, a ênfase aqui, note aqui o tema em 1 Crônicas. Ainda que conte mais ou menos a mesma história do reino de Davi, o ponto de vista é o dos sacerdotes, enquanto que o povo dos livros de 1 e 2 Reis eram dos profetas. Enfatiza os
bons aspectos de Davi e de Salomão de tal forma, se não existissem os outros livros, não saberíamos que eles pecavam. Então você pode ler sobre Davi em 1 Crônicas e você vai ter uma ênfase muito diferente. Recentemente eu preguei na nossa igreja sobre Davi, um estudo por várias semanas, e nós não usamos 1 Crônicas, nós usamos 1 e 2 Reis, e irmãos, vou falar, você estuda somente 1 e 2 Reis, e você vai falar, uau, a vida de Davi era ruim, ele pecou e sofreu e pecou de novo, ele não criou bem os filhos dele, deveria ficar falando, mas você chega aqui em 1 Crônicas e você vê o outro aspecto da vida dele. Eu enfatizei na semana passada, vou enfatizar de novo. Quando você vê a vida de Saul, um homem que pecou muito, e a vida de Davi, que também pecou, você pode dizer, mas será que Saul era salvo? Será que Davi era salvo? Nós entendemos no Velho e no Novo Testamento, a salvação vem pela mesma coisa, fé em Jesus, ponto final, fé em Jesus. Mas quando você compara Saul com Davi, você nota que quando Davi recebeu repreensão, ele recebeu mesmo, ele mudou. Então ele tinha fé que levou ele a ter esse arrependimento. Talvez alguém veja assim, ele tinha arrependimento que levou ele a ter fé. Eu não vou brigar sobre esse aspecto da teologia, da sua teologia. Mas quando você observa a vida de Saul, ele tinha uma forma de arrependimento que não mostrava mudança nenhuma. Era tipo, bom, eu vou mudar porque a situação ficou ruim. E ele acabou não mudando. Ele voltou, lembra? Ele queria matar Davi, se arrependeu e voltou a querer e tentar matar Davi de novo. Davi não fez isso. Davi não ficou matando maridos e tomando suas esposas. Aconteceu uma vez, foi repreendido pelo profeta, ele se arrependeu. Leia Salmo 51. Quantos salmos temos de Saul? Nenhum. É uma grande diferença. E nós notamos isso na igreja hoje, notamos isso na Bíblia, com esses reis e outras pessoas. Certos homens se arrependeram de verdade. Você nota uma mudança no coração. Em outras pessoas, nós não notamos isso. Então vem aquela pergunta, mas esse homem Saul, ele fazia parte do povo de Deus, ele era salvo? Eu vou falar para vocês o que eu falei na semana passada. Eu não sei. Eu sei que Davi foi salvo. A Bíblia fala mais sobre Davi do que o próprio Jesus. Se você contar o número de vezes que tem o nome de Davi na Bíblia, tem o nome de Davi mais na Bíblia do que o nome do nosso Salvador. Não é interessante isso? Mas vamos continuar. Chegamos aqui no fim de 2 Crônicas. E nós notamos que Israel, o reino no norte, foi levado pela Assíria e não voltou. Mas o reino no sul, Judá, foi levado pelos babilônicos. Agora como que é? Os babilônios? Obrigado, os babilônios, eu esqueci. E um profeta falou, eles vão para a Babilônia, mas não permanentemente, porque Deus vai usar os judeus. Então o povo passou somente, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos. Em Jeremias 29 nós notamos isso. Outro profeta que estava na Babilônia, ele leu essa profecia, o nome dele era Daniel. E ele estava orando um livro incrível, nós vamos ver esse livro, mas Deus falou, o povo vai voltar. Quantas pessoas, alguém se lembra, quantas pessoas voltaram da Babilônia e foram de volta para Jerusalém? Sabe, poucas pessoas voltaram comparado com o número que foi preso, mas quantas pessoas voltaram? Alguém sabe? Voltaram depois dos 70 anos na Babilônia? 50 mil. A maior parte quis ficar, passou 70 anos lá, teve filhos,
netos, sabe? Talvez bisnetos. E pensando, não, eu não vou voltar, tenho os meus negócios aqui, tenho minha família aqui, eu entendo a língua, eu não vou voltar para lá. Mas 50 mil pessoas quiseram voltar, porque o rei Ciro, da Pérsia, que naquela época controlava a Babilônia, ele disse que o Senhor Deus tinha falado para ele: você vai permitir os judeus a voltar para a sua terra para construir novamente a minha casa, ou seja, o templo. A Bíblia diz, é interessante, mas esse rei da Pérsia nem conhecia o Senhor, mas disse que Deus tinha falado isso para ele. Então eles voltaram, 50 mil pessoas voltaram, mas não tinha templo. E a cidade de Jerusalém totalmente destruída por causa dos babilônios. Então aqui estamos no livro de Esdras. Esdras, Neemias e Esther são 3 livros pós-exílicos, livros escritos depois do tempo na Babilônia. Esdras, Neemias e Esther. Esdras lida com a edificação do templo, Neemias lida com a edificação dos muros da cidade de Jerusalém, e Esther lida com o povo de Deus ainda na Babilônia, ok? Mas 3 livros pós-exílicos. Então, vamos começar rapidinho com Esdras. Esdras, ele ajudava, motivava o povo a reconstruir o templo. Tinha 2 profetas ajudando ele, Ageu e Zacarias, 2 homens que têm livros que nós podemos ler. O povo começou a construir, mas tinha outra gente que queria atrapalhar, gente que não gostava dos judeus. O povo parou. Ageu e Zacarias escrevendo seus livros, pregando para o povo voltou a construir. O interessante é que esse povo, depois de construir a fundação, tinha 2 grupos observando essa obra, e um grupo começou a louvar a Deus. Aleluia! Nós temos nossa terra, nós estamos na nossa cidade de novo, e olha aqui, nós estamos construindo o templo de Deus de novo. Um povo jovem, mas tinha um povo também velho, que via o antigo templo de Salomão, que era muito superior, e esses anciãos começavam a chorar, se lembrando da glória do passado, o que o povo tinha, né? Às vezes isso acontece com pastores velhos, eles sabem o que acontecia em tempos antigos, e o povo, a juventude fala, mas Deus está operando conosco. Esses anciãos, esses homens do passado não negam que Deus está operando, falam, não, mas Deus está operando, mas eles choram porque eles sabem que eles tinham no passado. É interessante isso. Mas o profeta Ageu, ele falou para o povo, vocês não precisam se preocupar com esse novo templo que é inferior, porque esse templo vai receber uma glória maior do que o primeiro templo. E agora você para pensar, mas como? O que aconteceu nesse segundo templo? Porque se você pensar muito, muito bem, depois dos dias de Jesus, esse segundo templo foi totalmente eliminado. Totalmente. Tito, de Roma, invadiu Jerusalém, destruiu esse templo. Até hoje não existe o próximo templo, que vai ser o templo da tribulação. Então, que glória entrou nesse segundo templo? Porque Ageu, pode leia o livro de Ageu. Que glória maior do que a glória do templo de Salomão entrou nesse segundo templo? Ele mentiu? Os judeus não têm resposta nenhuma para essa questão, mas nós que somos crentes temos uma boa resposta para essa profecia, porque entre a queda desse segundo templo e essa profecia de Ageu entrou uma glória muito superior. Alguém sabe?
Amém. Jesus. Jesus andava nesse segundo templo. Amém e aleluia. Exatamente. Então, Deus cumpriu essa profecia, eliminou o segundo templo. Estamos na época da igreja. O livro de Neemias é um livro que é para animar. Na verdade, se você está reconstruindo sua vida, reconstruindo uma cidade, reconstruindo principalmente uma igreja que já passou por dificuldades, o livro de Neemias é um livro ótimo, pode ajudar muito. Era de um povo que tinha algo para trabalhar em uma mão, algo para lutar em outra mão, para dizer vamos servir a Deus. Tinha inimigos atacando. O povo disse vamos reconstruir os muros da nossa cidade que foram derrubados, e Deus usou Neemias e o povo. Os homens nem tiravam sua roupa, só para lavar a roupa eles dormiam no muro. Uns tinham espadas, outros estavam construindo para terminar a obra dos muros de Jerusalém em 52 dias, mas tinha muita oposição, pessoas causando problemas. É um livro muito bom, o livro de Neemias. Vai encorajar e vai mostrar que você pode decidir, eu vou fazer uma obra em nome de Jesus, amém, mas olha, alguém vai tentar destruir, e se não conseguir destruir, vai tentar infiltrar. Porque tem gente, por exemplo, que vão entrar numa igreja e vão falar, pastor, eu vou te ajudar, mas essa pessoa não conhece Deus, essa pessoa é um lobo, essa pessoa quer destruir, e nós precisamos tomar conta das nossas igrejas. Agora o livro de Esther. Esther, ela faz parte do povo que estava na Pérsia ainda. A vida de Esther, entendemos que acontece, os eventos dessa parte da vida dela, acontece entre capítulos 5 e 6 do livro de Esdras. Ok, então Esdras está em Jerusalém, antes dos eventos de Neemias, e Esther está lá. O que acontece na vida de Esther, rapidinho: o rei da Pérsia tem briga com a esposa dele, procura outra esposa, acaba achando essa mulher judaica, Esther, muito linda, ele se casa com ela. O primo dela tem uma briga com um dos homens principais da nação. Esse homem usa o nome do rei da Pérsia para mandar um decreto dizendo, nessa data nós vamos matar todos os judeus. Mas Deus usa a posição elevada dessa rainha Esther para eliminar esse homem, e na verdade, através disso, todas as pessoas que queriam matar os judeus se levantaram suas cabeças, dizendo, agora podemos matar porque o rei mandou esse decreto para matar. Mas o rei eliminou isso, porque ele falou para os judeus, agora vocês podem matar todas essas pessoas que disseram, nós vamos matar vocês no dia que o rei mandou, porque o rei mudou. Eles acabaram matando inimigos por todo lado. Por causa disso, há uma nova festa em Israel até hoje, por causa do livro de Esther. O livro de Esther é o único livro bíblico que não tem o nome de Deus. Não tem o nome de Deus. Interessantemente, em certos lugares principais do livro, se você olhar no hebraico, você pode ver a forma do nome de Deus, Senhor, Jeová, mas por ler o livro você não vai ver isso. Ou Deus não incluiu de uma forma explícita e clara o nome dele. Mas quando você estuda o livro de Esther, você nota que Deus está em todo o versículo. Mostra de uma forma enorme a grandeza e a soberania de Deus. O livro de Esther é um livro muito interessante. Mas assim termina, basicamente, a história de Israel no Velho Testamento. Na semana que vem, nós vamos começar os livros poéticos, e nós continuamos até o fim dos profetas.
Todos os outros livros, de Jó a Malaquias, não contam a história como o objetivo principal. Na verdade, são músicas, orações, pregações e profecias. E nós vamos pegar esses livros, Jó a Malaquias, e colocar nos lugares certos de Gênesis a Esther. Tudo bem? Então, vamos orar.